Naquela noite, a música parecia alta demais, mesmo que todo mundo sorrisse e dançasse como se nada mais existisse fora daquela sala. As luzes piscavam, os copos tilintavam, mas para mim tudo ficou em silêncio quando vi minha mulher desviando do meu abraço. Foi rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para congelar o ar entre nós. Um gesto simples, uma fração de segundo, e parecia que tudo que sustentava a gente até ali tinha rachado. Fiquei parado, sem saber se ria, se fingia que não via ou se simplesmente ia embora. Ela continuou conversando com os amigos, como se nada tivesse acontecido. O sorriso dela parecia o mesmo, mas já não era para mim. Não naquele momento. Passei o resto da festa tentando entender. Cada vez que olhava, ela parecia mais distante, mais envolvida com qualquer coisa que não fosse eu. As mãos dela gesticulavam leves, animadas, e de vez em quando tocavam o braço de alguém durante a conversa. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, que estava cansado, que aquele frio no peito era só insegurança. Mas toda vez que cruzávamos os olhos, ela desviava. E quando nossas mãos se tocaram sem querer na mesa, ela recolheu a dela rápido demais. No caminho de volta, dentro do carro, o som ainda vinha alto dos alto-falantes do salão. Do lado de fora, a risada do último grupo que se despedia. Do lado de dentro, só o som dos pneus na rua molhada. Ela olhava pela janela, o rosto iluminado pelas luzes laranjas dos postes, e eu tentava entender em que momento o abraço tinha deixado de ser bem-vindo. Nenhum dos dois falou nada. Abri a boca uma vez, para dizer algo bobo, talvez sobre a comida ou a música, mas as palavras morreram antes de sair. Senti que qualquer frase agora soaria errada. Em casa, ela foi direto para o quarto. Disse que estava cansada, que precisava dormir. Eu fiquei alguns segundos parado na sala, com o casaco ainda sobre os ombros, olhando o sofá, o tapete, a porta entreaberta. Entrei no quarto com cuidado, tirei os sapatos, olhei para ela deitada de costas. Pensei em me aproximar, em encostar na cintura dela, mas algo dentro de mim paralisou o gesto. Fiquei ali, imóvel, apenas observando, até o som sereno da respiração dela me convencer de que já não havia nada a dizer. Deitei, olhei o teto, e o espaço entre nós parecia mais largo do que o mundo inteiro. Fiquei lembrando do momento exato do abraço rejeitado. As mãos que não encontraram abrigo, os olhos que fugiram dos meus. Parecia pouco, mas doía tanto quanto uma ferida aberta. A festa continuava ecoando na minha cabeça, e aquela rejeição se repetia como uma música que não para nunca. Fechei os olhos e desejei que o sono me apagasse antes que o coração me punisse com mais lembranças. A manhã seguinte chegou cinza. O sol parecia fraco, como se também tivesse preguiça de voltar. Levantei primeiro, fiz café, e o cheiro se espalhou pela cozinha tentando diminuir o vazio. Ela apareceu pouco depois, o cabelo solto, camisa larga, e aquele olhar de quem já não compartilha o mesmo mundo. Sentou-se à mesa sem dizer nada. Pegou o celular, deslizou a tela e sorriu por um instante, um sorriso pequeno, mas que não era para mim. Perguntei se dormiu bem. Ela respondeu apenas sim. Aquela resposta curta, seca, foi como um ponto final invisível. Eu tomei um gole de café e senti o gosto amargo subir pela garganta. Foi ali, entre o cheiro do açúcar e o som distante do relógio, que percebi, não havia mais nada civilizado a ser dito. Tudo o que importava estava no que ela não falava. Naquela manhã, eu também decidi calar. E, no meu silêncio, algo começou a mudar. O resto do dia passou arrastado. Fui trabalhar, mas parecia que o mundo todo se movia em câmera lenta. O barulho das conversas no escritório parecia distante, o riso dos colegas me soava artificial. Quando voltava para casa, o coração apertava. Senti medo do que iria encontrar, ou não encontrar, quando abrisse a porta. À noite, ela já estava na cama, de novo. O cheiro do perfume era outro, mais forte, como se quisesse marcar território em um campo que já não era o nosso. Os dias seguintes se repetiram com a mesma frieza. Pequenas desculpas, mensagens apagadas, olhares desviados. Nada explícito, mas tudo evidente demais para não perceber. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais eu tentava conservar o que tínhamos, mais escorregava. No fundo, eu sabia. Só faltava a coragem de admitir. E é estranho como a coragem e a dor às vezes andam juntas, como se uma acordasse a outra quando o coração já está cansado de se enganar. Na sexta, o celular dela tocou à noite. Ela olhou a tela, hesitou por um segundo e foi atender no corredor. Falou baixo,
o suficiente para me deixar tonto tentando decifrar as palavras pelo som abafado. Quando voltou, disse apenas que era uma amiga. Eu apenas balancei a cabeça. Não perguntei o nome, nem a razão. Às vezes o silêncio é a resposta que mais fere, e eu deixei que ele falasse por mim. Mas naquela noite, antes de dormir, algo mudou. Levantei, olhei pela janela do quarto, vi o reflexo do meu rosto no vidro e percebi que já não reconhecia aquele homem. Parecia alguém envelhecido por dentro, cansado de tentar entender o inexplicável. Decidi que seria a última vez que acordaria com esse peso. Não sabia ainda o que fazer, mas sabia que alguma coisa iria mudar na manhã seguinte. O abraço rejeitado na festa tinha sido o começo de um fim, e o que viria agora seria o passo que eu adiei por meses. Quando o sol nasceu, o som dos pássaros pareceu diferente. Fiz café do mesmo jeito, com os mesmos gestos de sempre, mas o ritual tinha outro significado. Ela apareceu na cozinha, perguntou se eu estava bem, mas dessa vez o meu sorriso não fingiu mais. Eu disse que estava ótimo, talvez até aliviado. Ela riu, meio confusa, e eu percebi que não fazia ideia do que estava por vir. Não houve discurso, nem briga, nem lágrimas imediatas. Havia apenas a calma de quem finalmente aceita o que sempre soube. Olhei para ela por alguns segundos e vi tudo o que vivi, todas as memórias que já não cabiam mais nos mesmos gestos. Então, respirei fundo e deixei sair o que precisava ser dito. Ela me olhou sem entender o que eu havia dito. Por um segundo, pensei em recuar, em transformar aquela frase em uma piada, algo leve. Mas o tom da minha voz saiu firme demais para ser confundido. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que já tínhamos vivido. Não era de desconforto, nem de raiva. Era um silêncio de fim, de algo que já estava decidido antes mesmo de ser dito. Ela pousou a xícara na mesa, olhou para mim com um misto de surpresa e incredulidade, e pela primeira vez em meses, eu consegui sustentar o olhar. Dentro de mim, não havia ódio, apenas certeza. Ela perguntou o que eu queria dizer com aquilo, e eu não precisei explicar muito. Disse apenas que já não havia amor suficiente para fingir que ainda existia um nós, que eu estava cansado de procurar respostas em gestos frios. A sinceridade tem um peso estranho, liberta e corta ao mesmo tempo. Enquanto eu falava, via nos olhos dela pequenas rachaduras de emoção, talvez culpa, talvez medo de perder o controle da história que ela mesma já não parecia querer contar. Ela disse que eu estava exagerando, que eu estava vendo coisa. E naquele momento, eu percebi como a negação é o último abrigo de quem já sabe a verdade. Não respondi. Apenas tirei minha aliança e deixei sobre a mesa. O som do metal tocando a madeira foi seco, curto, e pareceu ecoar por toda a casa. Ela desviou o olhar, balançou a cabeça e saiu para o quarto. O cheiro do café, que antes era conforto, agora parecia um lembrete do que estava se dissolvendo. Fiquei ali por um tempo, observando o vapor subir da xícara. Pensei em tudo que construímos, nas promessas que dissemos quase sem entender o peso delas. Lembrei da festa, daquele abraço rejeitado, e percebi que aquele momento foi só o reflexo de algo que já havia morrido antes. O corpo continua presente, mas a alma da relação já tinha ido embora há muito. Fui até o quarto, mas não para insistir. Ela guardava algumas coisas em silêncio, e cada roupa dobrada parecia um gesto automático, sem sentimento. Perguntei se ela estava indo a algum lugar. Ela respondeu apenas que tinha uma reunião. E eu percebi que, mesmo agora, ela ainda evitava a verdade. Era como se tivéssemos inventado um idioma só nosso feito de mentiras gentis. Saí de casa sem destino. O ar da manhã era frio, e o vento parecia carregar tudo que eu não queria mais carregar. Andei sem pressa, observando os casais andando de mãos dadas pela rua. E me perguntei quantos deles também estavam prestes a se perder, mas ainda não sabiam. A cidade parecia a mesma, mas eu já não era o mesmo homem que saiu de casa naquela noite da festa. Havia algo quebrado, mas pela primeira vez, essa quebra me deu força. Sentei em um banco de praça e vi um casal idoso caminhando devagar, apoiando-se um no outro. Eles não pareciam felizes de forma exuberante, apenas tranquilos, como quem aprendeu a ficar em paz dentro do silêncio. Pensei que talvez o amor verdadeiro fosse isso, e percebi que nunca tivemos algo tão sólido assim. O que tínhamos era bonito, sim, mas frágil demais para resistir ao tempo e à rotina. Peguei meu celular. Havia uma mensagem não lida de um amigo que me chamava para um encontro casual no fim de semana. Pensei em recusar, mas algo dentro de mim pediu para aceitar. Talvez fosse bom sair, conversar, sentir o mundo de novo. Há momentos em que a liberdade assusta, mas depois que ela chega,
o medo se transforma em leveza. Voltei para casa mais tarde e a encontrei no sofá, o olhar vazio, a expressão confusa. Ela disse que não esperava que eu falasse sério, que nunca imaginou que eu realmente fosse colocar um ponto final. E naquele instante ficou claro, ela não acreditava mais no amor, mas também não sabia viver sem a aparência de um. Eu respirei fundo e disse que o amor que precisa de aparência já não é amor, é hábito. Ela chorou pela primeira vez, e aquele choro me desmontou, não porque eu queria voltar, mas porque me lembrei do quanto já a amei. Ainda existia carinho, talvez compaixão, mas o sentimento que mantinha tudo vivo já não morava ali. Fiquei parado, olhando aquele rosto marcado pelas lágrimas, e pensei em como a dor tem o poder de revelar quem realmente somos. Ela pediu para conversarmos, para tentarmos mais uma vez, mas dentro de mim o ciclo já havia se fechado. Disse que respeitava o que tínhamos vivido, mas que o que eu queria agora era paz. Ela ficou em silêncio, e dessa vez o silêncio não foi uma barreira, e sim uma aceitação. Fui para o quarto, abri o guarda-roupa e comecei a tirar algumas roupas. Coloquei em uma mala pequena, sem pressa. Cada peça que eu dobrava parecia a lembrança de um tempo que já não cabia em mim. Quando terminei, olhei em volta e percebi que não havia tristeza naquele espaço. Só vazio, um vazio limpo, como uma parede recém-pintada esperando um novo começo. Antes de sair, olhei para ela mais uma vez. Disse que esperava que ela encontrasse o que procurava. Ela apenas assentiu. A porta se fechou atrás de mim como se o som fosse uma linha traçada entre o passado e o futuro. No corredor, respirei fundo. Aquele ar simples, comum, tinha o gosto da liberdade. Cada passo parecia um eco da escolha que finalmente fiz. Do lado de fora, o sol já começava a brilhar mais forte. Caminhei devagar, ouvindo os sons da cidade acordando. Pessoas passando apressadas, vendedores abrindo suas lojas, o cheiro do pão saindo das padarias. Tudo continuava igual, mas dentro de mim, tudo era novo. Senti vontade de ligar para alguém, mas escolhi o silêncio. Precisava primeiro aprender a estar comigo mesmo de novo. E percebi que há algo profundamente bonito na solidão quando ela não vem de abandono, mas de escolha. É o momento em que o coração, por mais machucado que esteja, começa a bater no seu próprio ritmo de novo. No caminho, passei por um espelho de vitrine e vi meu reflexo. Por um instante, me encarei. Não era mais o mesmo olhar cansado da noite anterior. Havia algo diferente, talvez serenidade. A rejeição da festa, o silêncio, a conversa da cozinha, tudo parecia fazer parte de uma história que precisava terminar para que eu também pudesse continuar. Continuei andando, sem olhar para trás. O sol me atingia o rosto, e o calor era como um lembrete de que recomeçar pode doer, mas é necessário. Alguns finais não são fracassos. São apenas portas abrindo para lugares que a gente ainda não conhece. Nos dias que seguiram, aprendi o que era caminhar sozinho sem me sentir perdido. Os primeiros amanheceres foram estranhos, quase silenciosos demais. O despertador tocava e, pela primeira vez em anos, não havia outra respiração dividindo o quarto comigo. O travesseiro ao lado permanecia intacto, e o som do café sendo passado parecia preencher o vazio inteiro da casa. No começo, doeu, mas a dor que nasce do fim é diferente. Ela é firme, lúcida, quase instrutiva. Comecei a entender que o silêncio que tanto temi agora era o espaço onde eu poderia começar a me escutar de verdade. Toda separação é um eco das decisões que a gente não teve coragem de tomar antes. Passei os primeiros dias me questionando se havia feito a coisa certa. Provavelmente sim. A parte mais difícil era aceitar que o amor não termina de repente, ele se desfaz aos poucos, se dissolve entre as rachaduras pequenas que a rotina cria sem que a gente perceba. Em alguns momentos, me peguei tentando lembrar do exato instante em que ela começou a se afastar. Nunca encontrei. Talvez o afastamento, como o próprio tempo, não tenha um ponto específico. Ele apenas acontece, silenciosamente. O telefone tocou algumas vezes. Amigos que ficaram sabendo, familiares que queriam entender. Repeti as mesmas palavras em tons diferentes, tentando evitar explicações longas. Acabou é simples de dizer, mas carrega um peso invisível. Por mais que pareça final, ainda ecoa por dentro, revirando lembranças que insistem em voltar. A casa parecia maior agora, e cada canto dela contava uma parte da história que ficou para trás. Às vezes, eu olhava para a cadeira em que ela costumava se sentar para tomar café e lembrava do som da risada dela. O eco dessa lembrança tinha um gosto agridoce, saudade e alívio misturados. Numa tarde, saí sem destino. Entrei num café pequeno que sempre passávamos em frente, mas nunca tínhamos parado. Pedi um expresso, sentei perto da janela e fiquei observando a rua.
Pessoas apressadas, algumas sorrindo, outras com a testa franzida, cada uma carregando suas próprias histórias. De repente, senti uma estranha paz. Era como se aquele anonimato me devolvesse ao mundo. Eu já não era metade de alguém. Era apenas um homem tomando um café, respirando, recomeçando. A chuva começou a cair fina. As gotinhas batiam no vidro da janela e pareciam marcar um ritmo calmo, quase curativo. Lembrei da festa, do momento em que ela desviou do meu abraço. Lembrei do silêncio no carro. Cada lembrança parecia mais distante, como se pertencesse a outra vida. Naquela tarde, pela primeira vez, consegui pensar em tudo sem sentir raiva. A lembrança ainda doía, mas era uma dor limpa, de quem finalmente entende que certas coisas só acontecem para nos empurrar na direção certa. Voltei para casa sem pressa. Liguei o rádio e deixei tocar qualquer música. O som encheu o ambiente e trouxe uma leve sensação de companhia. Cozinhei algo simples, sentei à mesa e comi devagar. Cada gesto solitário agora parecia um pequeno ato de reconstrução. Depois, olhei ao redor e pensei em mudar os móveis de lugar. Essa vontade repentina de recomeçar era o sinal de que meu corpo já havia entendido que meu coração começava a aceitar. Nos dias seguintes, comecei a correr pela manhã. O frio cortava o rosto, mas havia energia nos passos. Correr virou o meu ritual de liberdade. Enquanto meus pés batiam no chão, pensava nas palavras que ficaram sem ser ditas, nas promessas feitas por impulso, e em como o tempo transforma sentimentos intensos em lembranças brandas. A raiva que senti no início foi se dissolvendo, até sobrar só uma leve saudade do que um dia foi bom. Uma manhã, vi uma mensagem dela no celular. Era curta. Dizia apenas, espero que esteja bem. Fiquei olhando aquelas palavras por alguns segundos. O velho reflexo de responder surgiu, mas junto veio a clareza de que não havia mais o que dizer. Nem rancor, nem amor. Só o eco de algo que já tinha cumprido seu papel. Apaguei a mensagem, não por orgulho, mas por paz. Comecei a prestar mais atenção nas coisas simples. O cheiro do café fresco, o som dos pássaros, o vizinho saindo para trabalhar. Coisas que antes passavam despercebidas agora ocupavam espaço no meu dia. Descobri que a solidão tem cores diferentes dependendo de como se olha. Quando é forçada, pesa como uma prisão. Quando é escolhida, vira abrigo. Aos poucos, aquele vazio foi se transformando em território livre, um lugar onde cabiam novos sonhos e novas histórias. Certa noite, encontrei um casal de antigos amigos. Conversamos sobre a vida, rimos, lembramos de tempos antigos. Eles perguntaram se eu pensava em voltar. Respondi que voltar não fazia mais sentido. Quando algo se quebra por dentro, a cola até pode unir os pedaços, mas nunca será a mesma forma. Eles entenderam. E pela primeira vez, ao falar sobre o fim, senti orgulho da serenidade que havia dentro de mim. De volta em casa, sentei na sacada e fiquei observando a lua. Havia algo poético em perceber que ela continuava ali, igual, mesmo depois de tantas noites e silêncios. Pensei que talvez o amor fosse isso, um ciclo que ilumina, aquece, depois some por um tempo, mas sempre deixa um vestígio de luz no céu interno de quem viveu. Fechei os olhos e agradeci por ter vivido. Mesmo com dores e desencontros, cada momento fez sentido porque me trouxe até esse novo começo. Alguns dias mais tarde, caminhei até o parque que costumávamos visitar. Os bancos, as árvores, tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Sentei no mesmo lugar de sempre e percebi que estava sorrindo sozinho. Não era um sorriso de nostalgia, era de leveza, a sensação de estar inteiro de novo. Um pensamento me atravessou com clareza, não era o fim do amor, era o fim da forma errada de amar. À medida que o sol se punha, senti o vento tocar o rosto e percebi que, embora o passado ainda fizesse parte de mim, ele já não definia quem eu era. A rejeição daquela noite havia sido o primeiro passo da minha libertação. E agora, sentado ali, respirando um ar novo, entendi o motivo de tudo. Às vezes, a vida nos obriga a perder o abraço que a gente achava essencial só para ensinar que a verdadeira força começa quando a gente aprende a se abraçar sozinho. Os dias foram passando e, aos poucos, fui me acostumando com a ideia de que o passado realmente tinha ficado para trás. A vida começou a ganhar novas cores, mesmo que discretas. As manhãs já não pesavam tanto, e à noite o silêncio não doía como antes. Era curioso perceber como o coração se reorganiza, como se aprendesse uma nova forma de bater depois de tanta quebra. Ainda havia momentos em que a lembrança dela surgia de repente, em uma música, em um perfume na rua, mas já não era dor. Era só memória,
como uma fotografia antiga que se observa com gratidão e distância ao mesmo tempo. Comecei a sair mais, conhecer lugares que, antes, não pareciam ter espaço na minha rotina. Descobri um bar pequeno perto do centro, com uma banda que tocava músicas antigas nas quartas-feiras. Gente sorrindo, copos tilintando, luz baixa, cheiro de madeira e fumaça. Ali, senti algo que há muito tempo não sentia, pertencimento. Sentei, pedi uma bebida e fiquei observando. O mundo continuava girando sem mim, e eu voltava devagar para o ritmo dele. Um dos músicos cantava, e cada nota parecia me contar que era possível começar de novo. Num desses dias, encontrei uma mulher que parecia ter a mesma calma que eu buscava. O jeito dela de falar era leve, sem pressa, sem tentativa de impressionar. Conversamos sobre coisas simples, sobre o gosto do café, sobre viagens, sobre o quanto as pessoas mudam sem perceber. Saí daquele encontro com a sensação de que talvez a vida estivesse tentando me dar uma segunda chance. Sem promessas, sem urgência. Só a presença de alguém que me lembrava que o amor pode ser manso, sem o peso da obrigação. Mas o recomeço, mesmo quando é bom, vem com suas armadilhas. Houve dias em que o passado tentava me puxar de volta. Eu me pegava comparando gestos, palavras, olhares. Era como se parte de mim ainda quisesse uma explicação que nunca viria. Então comecei a escrever. Não cartas, nem textos para enviar, mas pequenos pensamentos soltos. Cada frase era uma forma de esvaziar o que restava e abrir espaço para o novo. Quando percebi, já era um hábito. Escrever virou minha forma de conversar com o que eu sentia, sem precisar recorrer a ninguém. Com o tempo, percebi que o que mais me doía não era o que aconteceu entre nós, mas o que deixei de fazer por mim enquanto tentei salvar algo que já não respirava. A rejeição na festa, que antes era ferida, agora era símbolo. O marco do dia em que a vida me disse que eu estava insistindo no que já não existia. Hoje entendo que, às vezes, o amor não se vai de repente. Ele apenas muda de lado, e quando percebemos, o que resta é o desejo de se reencontrar. Uma tarde, encontrei por acaso o mesmo amigo que um dia me alertou sobre as mudanças dela. Falamos sobre o tempo, sobre trabalho, e no meio da conversa ele mencionou que ela estava morando em outra cidade. Sorri, não como quem sente falta, mas como quem deseja sorte, porque entendia o que aquilo significava. O ciclo tinha se encerrado de vez. E para minha surpresa, essa notícia não trouxe dor, trouxe paz. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando no significado de recomeçar. Todo fim, por mais dolorido que pareça, carrega as sementes de um início. E talvez seja justamente isso que a gente demora a perceber. O fim nunca é castigo, é convite. Convite para olhar de novo para si, para o tempo, para a vida. O verdadeiro ponto final serve para dar chance a uma nova história, e não para te deixar preso no que não deu certo. Passei a olhar mais para dentro do que para fora. Parei de tentar entender as atitudes dela, e comecei a entender as minhas. Percebi quantas vezes insisti em algo por medo de ficar sozinho, quantas vezes aceitei menos do que merecia só para manter o que chamava de estabilidade. A verdade é que ninguém perde o outro de repente. A gente se perde de si primeiro. Quando isso acontece, qualquer relacionamento se torna um espelho trincado que distorce a imagem até que nenhuma das partes se reconheça. No fim, o maior aprendizado não veio da dor da separação, mas da descoberta de que eu era capaz de ficar bem sozinho. Descobrir que o amor próprio não é vaidade, é sobrevivência. Ele é o primeiro tijolo de qualquer reconstrução verdadeira. Quando esse amor é restaurado, o que vem depois é bônus, não necessidade. E essa é a liberdade mais bonita que já senti. Numa manhã de domingo, voltei à mesma praça onde sentei nos primeiros dias de solidão. Dessa vez, o vento parecia mais suave, e o som das árvores era reconfortante. Vi crianças brincando, pessoas conversando, e me senti parte de algo maior. Senti que, de alguma forma, tinha percorrido o caminho todo até me reencontrar naquele mesmo lugar. Entendi que o amor, antes de ser a história entre duas pessoas, é o modo como a gente aprende a cuidar da nossa própria paz. Levantei do banco e comecei a andar devagar, sentindo o sol tocar meu rosto. A vida tinha mudado, e eu também. A rejeição, o silêncio, o adeus, tudo isso agora era só uma página virada. Caminhei sem receio, com o coração leve, e percebi que não há nada mais libertador do que perceber que o fim de uma história não é tragédia, é renascimento. Às vezes, quando tudo parece ter se estabilizado, a vida volta para testar se a calma que a gente encontrou é real ou apenas descanso entre duas tempestades. Foi o que senti quando, depois de meses, recebi uma mensagem inesperada dela.
Era simples, quase banal, perguntando se eu tinha um minuto para conversar. O nome na tela trouxe um frio antigo, uma lembrança adormecida que o tempo tinha coberto com cuidado. Fiquei olhando para o celular por longos segundos antes de decidir responder. Disse apenas que sim. Nos encontramos em um café no centro, o mesmo em que, sem saber, eu tinha me refeito um pouco de cada vez nos meses anteriores. Quando ela chegou, percebi que algo nela tinha mudado. Não era só o cabelo, nem o tom de voz, era o olhar. Havia um traço de arrependimento, misturado com cansaço, talvez saudade, talvez apenas o peso do tempo. Ela sorriu, e durante alguns segundos, aquele gesto me levou de volta ao início, antes de toda a dor. Mas, logo em seguida, o coração lembrou de tudo que viveu e o que precisou aprender, e aquele encanto se desfez. Conversamos por algum tempo. Ela contou que a nova vida não tinha sido o que esperava, que descobriu o valor do que perdeu quando já era tarde demais. Disse que lembrava da noite da festa e que, no fundo, sabia que aquele gesto, o abraço rejeitado, tinha mudado tudo. Eu ouvi em silêncio, não por frieza, mas por compreender que não havia mais nada a ser consertado. O passado é uma casa que desaba. Podemos visitá-la, mas não viver nela. Ela perguntou se eu a tinha perdoado. Pensei bastante antes de responder. Disse que sim, que o perdão era o que me libertava dela todos os dias. E era verdade. O rancor só prolonga o que deve morrer. Quando deixamos partir, somos nós que voltamos a respirar. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, discretas, sinceras, e senti algo que há tempos não sentia, compaixão. Então percebi o quanto eu tinha mudado. Aquele homem que um dia saiu de casa segurando uma mala e o coração em pedaços não existia mais. O tempo, as dores, a solidão, tudo isso me refez em algo mais calmo e consciente. Disse a ela que não havia mais espaço para recomeçar, que o que tivemos foi importante, mas que a vida havia seguido. Ela sentiu devagar. Acho que também entendeu. Quando nos despedimos, não houve abraço, apenas um olhar mútuo de quem finalmente aceita. Saí do café e caminhei pela rua movimentada. As pessoas passavam apressadas, e eu sentia que o mundo, de alguma forma, sorria para mim. Cada som, cada detalhe parecia vivo. E, em meio a tanto movimento, percebi como o peso que carreguei por tanto tempo já não estava em mim. Eu era leve, e essa leveza, que um dia achei impossível, agora era meu estado natural. Naquela noite, em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para o céu. As estrelas estavam brilhando fortes, e me veio uma sensação estranha de gratidão. Gratidão por ter vivido tudo, inclusive o que doeu. Porque foi isso que me trouxe até ali. Foi isso que me ensinou a diferença entre amar e depender, entre querer estar e temer ficar só. Entendi que o amor maduro não é feito de promessas eternas, mas de presença sincera enquanto dura. Depois dessa noite, não pensei mais nela do mesmo jeito. Quando seu nome surgia na memória, vinha acompanhado de serenidade, como uma história de outro tempo. Fui dormir com o coração tranquilo, e ao acordar, senti que a vida me chamava de novo. Os meses seguintes foram de descoberta. Voltei a me permitir ser, sem culpa, sem medo. Comecei a viajar, conhecer pessoas, ver o mundo com novos olhos. Cada rosto trazia uma história, cada lugar um aprendizado. E em cada amanhecer, eu percebia que viver é isso mesmo, um ciclo constante de perder e reencontrar a si mesmo. Um dia, enquanto caminhava por uma praia ao entardecer, notei um casal mais velho de mãos dadas à beira-mar. Eles caminhavam devagar, paravam às vezes para rir de algo que só eles entendiam. E ao observar aquela cena, senti uma pontada no peito. Não de tristeza, mas de esperança. A vida ainda tinha espaço para um novo amor. Só que, dessa vez, eu estaria inteiro. Não buscaria preencher o que falta, mas compartilhar o que sobra. Voltei a escrever, mas agora as palavras tinham outro peso. Já não eram lamentos, eram reflexões. Escrevia sobre o tempo, o perdão, o recomeço. Sobre como o fim pode ser bonito quando aceito com o coração aberto. As pessoas que liam meus textos diziam que sentiam paz. E talvez fosse isso mesmo que eu estava aprendendo a espalhar, a paz que encontrei quando parei de lutar contra as coisas e comecei a fluir com elas. O amor que um dia tive me ensinou sobre dor, mas maior ainda foi o ensinamento sobre libertação. Nenhum relacionamento é fracasso se dele nasce um novo entendimento de quem somos. A rejeição me ensinou a não buscar validação. O silêncio me ensinou a ouvir. O fim me ensinou a começar. Quando olho para trás, já não vejo mágoa. Vejo apenas um homem que quis amar e errou tentando acertar.
E tudo bem. A vida não pede perfeição, pede coragem. Coragem para ficar, quando vale a pena, e coragem para partir, quando é hora de ir. No fim, o abraço rejeitado virou símbolo, o ponto onde a minha história recomeçou. Hoje, quando alguém me pergunta sobre o amor, eu sorrio e digo que ele não é aquilo que nos salva, é o que nos ensina. E por mais que doam alguns capítulos, vale a pena ler até o fim. Porque a verdade, como aprendi com o tempo, sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual.